Salve, salve aí, meus amigos! Voltamos aqui com o nosso canal de dicas de noções de informática. Sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar com a banca Selecom, da prova da Prefeitura Municipal de Boa Vista, tá? Concurso da Prefeitura de Boa Vista, Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Guarda Civil Municipal 2019, que foi a prova branca. Questão de número 74. A planilha da figura abaixo foi criada no Excel, na qual foram realizados os procedimentos listados a seguir. Então temos a planilha, né? E ele diz o seguinte, né? Que os valores mostrados nas células F10, F11, F12, F13 e F14 podem ser determinados por meio do uso das funções mínimo e menor. Pode utilizar um ou outro. Para indicar o fornecedor que venceu o processo licitatório nas células G10, G11, G13, G14, G13 e G14, foram empregadas a função C, que compara os valores de menor cotação com os dois fornecedores, usando o conceito de referência relativa. Nessas condições, a expressão inserida em F11, usando a função mínimo, e em G13 foram respectivamente. Tá? Vamos entender o que ele quer, o que ele está pedindo aí. Vamos começar a marcar nossas palavras-chave, né? As palavras importantes. Em primeiro momento, ele diz que os valores nas células F10, né? Vamos aqui. F10, tá? Esses registros aqui, tá? Nessa coluna, né? De menor cotação, podem ser determinados por meio do uso da função mínima e menor, tá? Se observarmos aqui, né, se você parar um pouco, você leu, né? Ele disse mínimo e menor. Você já pode dar uma olhada aqui e entender já a planilha. Se você vê aqui, ó, R$21, e você olhar aqui para o lado, que é o fornecedor, né? Você vê aqui, ó, o número menor é o 21. 299 é o número menor aqui. Desses três valores aqui, 587 é o menor valor. Então ele pode utilizar o mínimo e menor. Qualquer um vai chegar ao resultado. Mas, para indicar o fornecedor que venceu o processo licitatório, nas células G10, né, que é esses aqui, daqui do G10 até o G14, foi empregado a função C. Tá? Então ele utilizou a função C aqui, né? Por exemplo, GCM3. Para ele chegar a esse valor, esse resultado, né? Esse resultado aqui, ele utilizou aqui dentro a função C e pegou daqui, tá? Ele pegou daqui qual é o menor, por exemplo. Se GCM, se F10 for igual a E10, ele vai ser 21, tá? É assim que ele utilizou. Aí seguindo ali, função C, que compara os valores de menor cotação, né? Os valores de menor cotação, que é esses aqui, que eu acabei de explicar, com dos fornecedores, usando o conceito de referência relativa, tá? Então aqui ele fez a primeira função C, aí ele foi e arrastou, né? Se utilizando no Excel, no programa do Excel, você pressiona aqui, aparece um sinal mais, né? Você só arrastar aqui o mouse, fica aqui, vai aparecer um sinalzinho de mais. Aí você clica e arrasta, e aí ele copia a função C em todas, né? Ou o Ctrl C, Ctrl V, copia e cola, né? Seguindo, nessas condições, a expressão inserida em F11, então aqui ele quer saber o F11 usando a função mínimo, tá? Foi inserida e foi usada a função mínima. E em G13 ele diz aqui, ó, que é a função C, tá? Então esses todos aqui, todas as células foi utilizada a função C. Tranquilo, né? Já entendemos o que o enunciado quer pra gente. Pra gente continuar aqui, pra gente gabaritar, eu vou fazer uma lembrança, tá? Vamos lembrar o que é mínimo, o que é menor e o que é a função ser, né? O que é a função
mínima, qual é o que faz a função menor e o que faz a função ser. Então, o mínimo. Primeiro vamos ver o que é o mínimo. O mínimo pega todos os valores e quer saber o menor número. No exemplo, eu citei 2, 9, 1, 10, 30. Qual é o menor valor aqui, neste exemplo? O número 1, né? Obviamente. Olhando aqui, a gente vê que o número 1 é o menor dele, desse conjunto. Então, nós temos o exemplo, né? Se fôssemos usar no Excel, seria igual mínimo a 1, né? Lembrando que o 2 pontos é até a 5, né? Daquele conjunto de todos os valores, ele encontrou o número 1, que é o menor número entre aqueles valores. Vamos seguir, agora vamos ver a função menor. O menor faz o mesmo, né? Ele vai pegar o menor, só que tem que identificar a posição dele que deseja. Késimo. Sempre quando tiver a função menor, tem que ter uma posição, que é o késimo número. Então, o mesmo exemplo lá, 2, 9, 1, 10, 30. Qual o menor número da terceira posição? Ele sempre vai perguntar. Então, qual é o menor número da terceira posição? Daqui, o menor número, né? O primeiro menor número é o 1. O segundo menor número é o 2. O terceiro é o 9. Um exemplo, utilizando no Excel, seria igual menor a 1 até a 5, né? Ele vai fazer o conjunto aqui, pegar desse conjunto de número, sendo que ele quer o terceiro, tá? Ponto e vírgula. Ele quer o terceiro. Então esse terceiro é o késimo ou posição. Tranquilo, já entendemos o que é mínimo, o que é menor. Agora vamos para a função C. Função C trabalha dessa forma. Igual C, teste lógico, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula falso. Se a questão pede mais de uma sentença, temos que ter mais de uma função C. Como assim? Vou te explicar, calma. Tenha paciência, vamos chegar lá. Primeiro exemplo, né, que é utilizando uma função C só, tá? Uma função só de C, que vai fazer o teste lógico, verdadeiro e falso. 1 é maior que 0, é igual a sim. Perfeito, né? Isso, logicamente, você já sabe, né? Olhando, você sabe que vai ser sim. Então, se fosse colocar no Excel, seria mais ou menos assim, ó. Igual C, 1 é maior que 0, perfeito. Então, a sentença é verdadeira, então ela é maior. Se não fosse maior, ela seria o quê? Menor. Então, verdadeiro ou falso. Tá? Como aqui são letras, né? A gente coloca entre parênteses, tá? São palavras, caracteres, nós utilizamos entre parênteses, tá bom? Portanto, né? Encontramos o maior. Então, o teste lógico vai parar ali no verdadeiro, que é o maior. Acabou, ele não vai fazer mais nada, tá? Se a função pede mais de uma sentença, temos que ter mais de uma função C. Então, seguindo esse exemplo, né, nós temos a nota 1, nota 2, nota 3. Nota 1 eu tirei 3, nota 2 tirei 7, nota 3 eu tirei 8. Então, fiz 3 provas. Com isso, né, nós temos a média. Sempre haverá a média, né? Nós fazemos a prova, todas as provas, né, todas as notas, e divide pelos elementos, né? Nós temos 3 elementos aqui. Então, a gente soma e divide por 3. Se eu tivesse 4 notas, seria dividido por 4. Se eu tivesse 5 notas, seria dividido por 5. Tá legal? Tranquilo, né? Então a média, eu acho que todo mundo já sabe também, né? Utilizar a função média ou fazer o cálculo da média é isso aqui. Então eu somei e depois dividi por 3. Então a soma deu 18, dividido por 3 deu 6. Utilizando a sentença ali, né? Que eu disse, ficaria o seguinte. Vamos supor, né, colocar isso, como é que isso ficaria no Excel? Como ficaria isso? Se eu quisesse saber só quem tirou, quem foi aprovado e quem foi reprovado, eu utilizaria só uma função C. Mas se eu quiser saber quem está de recuperação, né? Porque eu posso ter feito as 3 provas e eu tenho mais uma chance, eu vou para a recuperação, né?
Então fica assim, quem tirar 7 ou maior que 7, passou. O cara pode procurar as férias, curtir a praia, que ele passou de série, né? Tranquilo. Aí, mas se o cara deu mole, como este aqui, né, começou nota ruim na primeira prova, mas depois correu atrás, então ele tem mais uma chance. Então ele vai ficar de recuperação. Por quê? Porque a nota dele foi 6. E 6 não é igual a 7, nem maior que 7. Então, se a pessoa tirar 6, vai estar de recuperação. Se for abaixo de 6, né? Se tirar 5, 5.9, 4, 3, 2, 1, 0, ele está reprovado automaticamente. Tá? Então aí perceba que nós temos 3 sentenças, né? Aprovado, reprovado e recuperação. Vamos mostrar esse exemplo utilizando a função C no Excel. Ficaria mais ou menos assim, ó. Função C, média, né? Eu quero saber quanto é que foi a média. Se a média foi maior ou igual a 7, ele passou, tá? Então a sentença foi verdadeira. Mas, como eu quero saber se ele vai ser reprovado, né? Vamos supor que ele tirou 6, então ele não passou. Então a gente tem que saber se ele foi reprovado ou está de recuperação. E neste caso, se a média for menor que 6, ele será reprovado. Então vamos supor que aqui deu 5. Nesse teste lógico ia parar aqui, reprovado, né? Caso contrário, ele estaria de recuperação, que foi este exemplo. Se média for menor que 6, reprovado. Ele não tirou menor que 6. Ele foi igual a 6, então ele está em recuperação. Tá? Então é isso. Temos 3 sentenças, 3 possibilidades, nós utilizamos mais uma função C. Lembrando que primeiro faz o teste lógico e diz se ele é verdadeiro, né? E depois abre um outro C. E não esquecendo também que quando abre um C, né, aqui tem um parênteses, aqui fecha outro parênteses. Se eu abrir um outro C aqui, eu tenho outro parênteses, tá? São detalhes que isso aqui pode cair na prova também, tá? Esses pequenos detalhes tem que ter muito cuidado. Então agora vamos gabaritar. Vamos ver qual é a nossa resposta correta. Olhando para a alternativa, na letra A, está o seguinte: mínimo, né, igual a mínimo C11 até E11. É uma sentença correta, né? Porque nós vimos que o mínimo é só pegar todos os valores. E o menor tem que dizer qual é o seu késimo número, né? Sua posição. E o que acontece aqui na letra B? Que no B ele diz mínimo, mas está pedindo késimo. E no mínimo nós não utilizamos o késimo. Então a gente pode eliminar já essa letra B. Na letra C, nós temos o mínimo, perfeito, pode ser a correta também. E a letra D, nós temos um késimo aqui, que só é utilizado na função menor. Então vamos eliminar a letra D também. Seguindo, né, vamos ver aqui, continuando a letra A, né, que pode ser a alternativa correta. Vejamos o seguinte: se F13 for igual a C13, vai ser GCM1. Tá, vamos ver na tabela. F13, que é da multifuncional, 739, foi igual a C13, 767, não é igual. Então a sentença não pararia aqui. Teria que vir para cá, né? Mas olha só, aqui tem 2, né? Tem mais 2. O que está faltando? Se tiver mais de uma sentença, nós temos que utilizar a função C, né? Neste caso nós temos 3 sentenças, né? 3 possibilidades. Ele pode ser GCM1, GCM2, GCM3. Então precisaria de uma função C aqui, para eu saber se ele é
o 2 ou 3. Então essa alternativa aqui está errada. E já podemos concluir, né, que a alternativa correta é a letra C. Vamos, por encargo de consciência, utilizar ela. Se F13 for igual a C13, o resultado tem que ser GCM1. Né? Aqui está dizendo que é GCM3. Então vamos ver aqui, ó, F13 739 é igual a C13? C13 não é. Então se fosse seria GCM1. Beleza. Vamos continuar. Se ele não é esse aqui, ele pode ser outra. Se F13 for igual a D13, F13 739 foi igual a D13. D13 742 são iguais? Não. Então não é GCM2. Então é GCM3. Perfeito. Se ele não é GCM1 nem GCM2, ele é o GCM3. Perfeito. Acabou a nossa função aqui. Sem sombra de dúvida, a alternativa B é a correta. Tá? Então precisa, neste caso precisa. Se fosse só duas possibilidades, o GCM1 e o GCM2, ele utilizaria a função C, fazia o teste lógico, verdadeiro ou falso, acabou. Mas tem uma sentença maior, tem uma outra possibilidade, o GCM13. Então, se ele não é uma coisa, poderá ser outra. Caso contrário, é outra, tá? Utiliza C. E vamos ver aqui, ó, que ele utilizou corretamente, né? Que eu utilizei aqui a função C, abriu função, fechou parênteses. Abriu outra função C, abriu aqui o parênteses e fechou. Perfeito. Ponto e vírgula certinho, tá? Então espero ter ajudado a você, tirar dessa dúvida, tá? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.